Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Hoje, segunda-feira, início de uma semana muito importante para todos nós, a semana de Natal. E eu desde já espero muito que vocês sejam muito felizes, que a paz e a harmonia reinem, imperem na família de todos vocês. Meus amigos, acho que também contagiado pelo espírito natalino, confio muito que o técnico do Flamengo vai ser o Mister Fernando, mas esse entusiasmo natalino não seria uma informação que você teve de alguém lá nas hostes rubro-negras que o treinador vai ser o Mister? Alguém que tenha te contado sobre o andamento das negociações que o Marcos Braz e o Spindel estão empreendendo lá em Portugal? Não. Ninguém me contou, eu não tenho nenhuma informação de bastidores, mas, meus amigos, eu me recordo muito do modus operandi utilizado pelo Marcos Braz, que, meus amigos, vamos aqui admitir, errou muito em 2020, errou substantivamente mais ainda em 2021, mas ele sempre foi um hábil negociador, sempre foi um grandíssimo indivíduo da negociação. Então, meus amigos, ele já deu provas disso em outras oportunidades. Nós temos que reconhecer também os méritos dele, independente dos erros. E eu aqui, me lembrando de como ele empreendia as negociações, a última, por exemplo, do Davi Luiz, quando ele tentou dissimular por várias vezes a contratação do zagueiro, quando ele foi contratar o Bruno Henrique, e disse uma vez, numa entrevista, que o Flamengo havia findada toda a tentativa de negociação com esse jogador. Me recordo do Gabigol, do De Arrascaeta, me recordo também do Michael, ou seja, o Marcos Braz sempre tentando dissimular muito e por isso driblando, vocês se recordam disso, toda a astúcia, toda a incisividade, toda aquela ânsia por saber mais informações dos jornalistas, repórteres, ou seja, aqueles ávidos por dar o furo. Então, meus amigos, me recordando disso, e principalmente depois da entrevista que ele deu hoje para um canal de televisão português, eu não sei se vocês viram, foi uma entrevista programada, pelo que eu vi, foi uma entrevista realizada de maneira fortuita, ou seja, ele passava pela rua, a equipe portuguesa estava atrás dele e naturalmente interessada em criar a pauta, ou então em apimentar uma pauta que eu diria já é muito controversa lá em Lisboa, que é a saída do Mister. Hoje vocês viram inclusive também o presidente do Benfica declarando que está insatisfeito com a conduta do Mister, que o Mister realmente frutifica toda essa especulação por parte da mídia e por parte do próprio Flamengo em contratá-lo. Enfim, então o Marcos Braz, quando deu ali aquela entrevista, ele dissimulou bastante, fez igual ao que fez em oportunidades anteriores. Eu não estou querendo animar ninguém não, eu só quero aqui compartilhar com vocês a minha euforia, né, o meu estado de ansiedade também pela contratação desse treinador que teve um sucesso enorme em 2019 e que eu acho que vai dar realmente ordem na casa. Então ele deu a declaração dizendo que o Jorge, o Mister, estava muito ocupado, que tem 2 jogos muito importantes nas próximas 2 semanas, aliás em menos de 2 semanas, em 10 dias talvez, e que o Mister se concentrava ali e o propósito dele era apenas tomar um café até quando ele fosse embora de Portugal. A verdade é que ele já se reuniu com o Paulo Sousa ontem, o que eu li é que a impressão foi muito boa. Fico eu pensando aqui, como é que a impressão pode ser muito boa em função de uma conversa, se na verdade você tem ali uma miríade de jogos, os quais o Paulo Sousa, treinador atual da Polônia,
que vai disputar a repescagem lá para poder classificar a Polônia para a Copa de 2022. Eu realmente não acredito nessa classificação, apesar do Lewandowski, mas como é que você pode extrair alguma impressão mais positiva do que um trabalho árduo e meticuloso realizado pela análise de desempenho? E aí esse é o grande problema, né, que eu também não confio nessa análise de desempenho. Mas o que disseram é que a impressão foi muito boa. Ele deve estar se reunindo agora à tarde, pelo que eu li também, com o empresário do Rui Vitória. Aí não, né? Aí, realmente, meus amigos, é algo que eu não vou concordar. Rui Vitória não. Rui Vitória de forma alguma. Eu não queria o Rui Vitória para o Flamengo. Ele deve se reunir também com o Carvalhal. E hoje tem uma outra novidade, que é a saída do Vitor Pereira, do clube turco. Foi demitido depois dos episódios de ontem, depois do empate de ontem e dos episódios de violência da torcida protestando contra o presidente e contra o próprio Vitor Pereira. Eu já imaginava que ele fosse demitido porque, meus amigos, eu, como vocês, sempre soube que o elo mais fraco é o treinador. Então, quando tem pressão, não sai o presidente, sai o treinador, com o objetivo de acalmar os ânimos. Então, parem para pensar aqui, todos os treinadores os quais o Flamengo objetiva, todos os alvos do Flamengo estão com problemas. O Paulo Fonseca está desempregado, mas ele teoricamente não queria vir para o Brasil. O Carvalhal está numa fase péssima lá no Braga, a torcida reclamando bastante, o presidente também muito insatisfeito com ele. O Paulo Sousa numa péssima fase também lá na Polônia. Acho que uma rescisão de contrato, no entendimento de quem está a par das negociações, não seria algo muito complexo, muito difícil. Você tem ali o Rui Vitória, que acabou de sair de um clube demitido também, e o resultado disso é que o próprio Mister não está numa situação cômoda, aliás, muito distante disso lá em Lisboa. A grande questão é que o Mister, ele está ali amarrado num contrato, e na última semana ele conseguiu classificar o time dele para disputar as oitavas de final contra o Ajax, e ele, muito autoconfiante, entende que realmente ele possa vir a classificar o Benfica para as quartas de final. Aí é o seguinte, meus amigos, hoje pela manhã acabou saindo uma notícia também, acho que vocês leram, que o Mister pretende fazer com que o Flamengo aguarde por ele um pouco mais, que o Flamengo aguarde até fevereiro. Imagine que ele não seja demitido agora, no mês de dezembro. Imagine que ele seja demitido em fevereiro, quando ele não se classifique para as quartas de final da Champions. Então parece, pelo que eu também li, que o Mister espera e tenta persuadir, através do seu empresário, o Flamengo a esperar, aguardar por ele até fevereiro, que seria a data dos 2 jogos que ele vai realizar contra o Ajax. E aí, mais uma vez, eu quero lhes propor a seguinte reflexão: o que realmente não depende de nós também, independente de nós confiarmos nisso ou não, concordarmos ou não, eu estou aqui emitindo a minha opinião. Será que não vale a pena esperar até fevereiro? Dependendo da conversa que o Marcos Braz já teve com o empresário dele e vai ter com o próprio Mister. Se o Mister diz assim, olha, aposte nisso, se por acaso não acontecer algum problema comigo agora em dezembro, pode acontecer ali no início de fevereiro, e eu vou estar livre para assinar com o Flamengo para presidir os destinos do clube no ano de 2022. Eu acho que seria muito melhor do que você apostar num treinador só para você ter ali no início da temporada, quando os jogadores se reapresentam no dia 10 de janeiro, você já ter ali um treinador. Será que não dá para você esperar até o meio de fevereiro? Um mês jogando o Campeonato Carioca, quando nós podemos até, nas 3 primeiras rodadas, jogar com todo o time reserva, e depois nós termos a oportunidade de jogarmos ali de maneira mesclada com o time titular no Campeonato Carioca.
Será que essa preocupação com esse jogo aí, claro que vai envolver a nossa honra também, vale 5 milhões, o segundo lugar ganha 3, se eu não estou enganado, que é a final da Supercopa entre o Flamengo e o Atlético. Será que, meus amigos, esse jogo é tão importante assim que nós não podemos esperar ali um treinador que nos gerou tanta glória, que conhece o time, que é muito bom, que os jogadores já estão acostumados com ele, que é o Mister? Será que não dá para esperar até o Mister jogar esses 2 jogos contra o Ajax, enfim, que é o que está sendo discutido aí, que apuraram, parece ser a intenção do Mister, jogar ali as oitavas de final, fazer com que o Flamengo aguarde? Será que nós vamos morrer de ansiedade por isso? Pense aí, rubro-negro. Eu sei que você vai vir aí um ou outro com essa conversa de que, mas o Flamengo é muito maior que o Mister, o Flamengo não pode ser refém do Mister, mas não tem jeito, nós já somos reféns, porque o cara vai vir para cá para trabalhar, o treinador, e vai enfrentar a mesma pressão. Eu já falei isso para vocês, sempre com a assombração do Mister ali. Agora você imagina, você vai lá, fecha com o Paulo Souza, aí o Paulo Souza perde uma, perde 2, perde 3, a torcida toda gritando Mister, Mister na arquibancada e o cara livre. Já pensaram? Será que não vale a pena guardar um pouco mais? Eu acho que a ansiedade, eu acho que a pressa, eu acho que assodar as negociações, meus amigos, não vai colaborar em nada. E eu sou sim por esperar o Mister até, como estão dizendo, até os resultados classificatórios dele para as quartas de final, porque eu quero dizer uma coisa para vocês, a situação do Rui Vitória vai ser a mesma até lá, a situação do Paulo Fonseca vai ser a mesma até lá, a situação do Carvalhal vai ser a mesma até lá, ao contrário, pode até ter piorado, assim como o Vitor Pereira também, não vai ser por causa de 20 dias, meus amigos, realmente não vai ser que nós vamos perder a oportunidade de contratarmos esses mesmos treinadores que estão sendo entrevistados por eles lá em Portugal. Já pararam para pensar? A situação deles não vai mudar em nada. Da mesma forma que o Flamengo vai ficar em stand-by esperando o Mister, não é? Esses treinadores também vão estar de stand-by esperando pelo Flamengo, caso o Flamengo queira contratá-los. Nem todos, né? O Paulo Fonseca me parece que não quer vir. Meus amigos, hoje à noite, 10h30, tem uma live. Hoje, segunda-feira, tem uma live. Eu quero todos vocês. Espero que vocês tenham gostado da reflexão e entendam da melhor forma possível. Tem que iniciar realmente a pré-temporada com um treinador, não pode aguardar um pouquinho mais para que nós tenhamos o nosso plano A. Nosso plano A é o Mister, nós temos que ir para o plano B, C, D e E, porque não podemos esperar um pouquinho mais. Eu acho que vale a pena esperar. Saudações rubro-negras, até mais tarde, hoje 10h30.